Políticos não nascem prontos, mas foram construídos. Quer saber como? Vem com a gente. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Nesse vídeo de hoje, como é ano eleitoral, vamos tratar de como se constroem as narrativas políticas. A gente precisa se afastar um pouco do senso comum, tentar entender de maneira mais crítica o que os candidatos que você acompanha falam ou como estão falando para vocês. Os políticos eles não nascem prontos, eles são construídos. Toda campanha eleitoral ela é pensada. Ela tem um público para o qual o político se dirige. E ele busca a adesão e conquistar o seu voto. Então a gente precisa ter uma ideia mais crítica de como analisar esse discurso. Eu vou tentar dar algumas ferramentas para vocês. Não vou tratar de eleições municipais especificamente, porque são mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, através de um exemplo mais notório, que são as campanhas presidenciais, mostrar para vocês como que operam os discursos políticos, como os políticos que concorreram a campanhas presidenciais construíram a sua narrativa política. Então vamos tratar de 3 casos: Fernando Henrique Cardoso, Lula e Bolsonaro. Então foram campanhas presidenciais, vitoriosas, foram pensadas, tiveram toda uma organização de discursos que eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, vamos tratar um pouco da teoria para a gente tentar entender como que as campanhas operam em relação ao discurso. Vocês podem estar perguntando o seguinte: Tiarão, existem várias outras variáveis que influenciam no voto. Sim, isso aí a gente vai tratar em outros vídeos, mas o que é interessante para a gente aqui, nesse momento, é falar sobre o discurso, como que ele é construído, porque é ele que vai trazer a imagem do político. É ele que vai mostrar para vocês por que ele é capaz para ocupar determinado cargo. Entenderam? Então vamos lá. Para tratar de questões sobre a teoria, sobre o discurso, a gente poderia utilizar diversos autores. Mas vou tratar de um aqui em específico, que não é nem utilizado muito na área de ciência política ou de análise de discurso, mas que é importante para a gente entender a questão de papéis sociais. O político ele não deixa de ser um papel social. Então, aqui um livro do Erving Goffman, A Representação do Eu na Vida Cotidiana. O Erving Goffman, um sociólogo, cientista social, que ele analisava muitas questões microsociais, especialmente como operavam as instituições como igreja, escola, manicômios. Então, ele tentou organizar toda uma metodologia para tentar compreender como as instituições operam. O que ele percebeu? Em cada instituição, quando o indivíduo está lá, ele age de uma determinada forma. Ele assume um papel social. Quer dizer o seguinte: a ideia dele é que o indivíduo, na sua ação social, quando ele se dirige a outras pessoas, ele só é realmente ele na sua intimidade de maneira involuntária. Mais ou menos como Freud falava em relação aos atos falhos. Então, as pessoas, ao longo da sua vida, para cooperarem e interagirem com outras pessoas, elas são educadas, elas são treinadas, elas são polidas. Então, ao mesmo tempo, as pessoas assumem diversos papéis sociais. Uma pessoa que, por exemplo, é o político, que é o tema desse vídeo, ele é político, ele é pai de família, ele é filho de alguém, ele pode ser pai de alguém, ou, no caso de uma mulher, mãe de alguém, filha de alguém, etc. Então, essa é a questão, que simultaneamente o indivíduo assume papéis sociais. E ele assume esse papel não somente para si, mas para os outros, as pessoas que olham para eles. E quanto melhor for a performance dele, melhor vai ser o convencimento dele que ele executou aquele papel social. Então, o Goffman está fazendo uma analogia entre o quê? Cada instituição social ele é um espaço social, é como se fosse um palco, um teatro.
E o indivíduo que está lá, ele é um ator. E um ator, ele convence você daquele papel que ele executa pela sua performance. Quanto melhor o ator, quanto mais verdade ele passar, quanto melhor ele for treinado, mais convincente ele vai ser. A mesma coisa você como pai de família, ou como professor, o trabalho que você executa em qualquer outra área social. Nesse sentido, não é uma questão cínica, não é que ele está enganando ninguém, mas que a pessoa, ao ser treinada, uma pessoa pode ter melhor performance e outra pior performance. Por isso que as pessoas, no seu trabalho, no lugar onde transitam, algumas pessoas são olhadas com maior relevância e outras não. Por isso que alguns políticos eles são eleitos e outros não, muito por conta da performance deles em um ano eleitoral. Então o Goffman ele traz essa análise de chamar a atenção. Então quando a gente olha para o político, o que a gente deve perceber? Perceber que ele não é uma entidade pronta, real. Ele é construído, ele está ali interpretando um papel para convencer você a aderir o plano dele, o plano de governo, suas perspectivas de mundo, o que ele oferta de sociedade, mas pode ser que aquilo ali nem tudo seja verdadeiro, ou ele esteja modulando o discurso para convencer você, eleitor, de votar nele. Então, essa ideia do Goffman é muito importante, porque serve não só para você analisar o papel do político, mas os papéis sociais dentro da sociedade. Então, essa aí é a relevância. Agora, no aspecto do discurso, existem 3 camadas que normalmente o político opera para organizar o seu discurso. Primeiro, temas racionais, que são temas relativos ao cargo. Por exemplo, o presidente vai falar como que eu vou administrar o país, quanto que eu vou gastar em educação, quanto que eu vou gastar em saúde. Então são temas que são relativos ao cargo. A mesma coisa o prefeito. O prefeito vai falar o seguinte, olha, eu vou dar mais segurança tentando armar a guarda municipal, que é uma coisa que é proibida na maioria dos municípios, mas pode ser uma proposta de um político, por exemplo. Então, ele vai falar coisas para o funcionamento da cidade, são coisas mais racionais. Outra camada que é utilizada são temas oportunos. O que está em evidência na vida das pessoas? É um problema de segurança? É um problema de desigualdade? Nessa época de coronavírus, é a questão da saúde. Então, esse tema assume relevância e o político ele é instigado a falar e se posicionar sobre um tema oportuno. Ele pode ir bem, pode ir mal, enfim, mas ele não vai poder fugir muito bem desse assunto. E o terceiro são os temas segregacionistas. Tem um público-alvo mais específico. Por exemplo, um discurso dirigido só para mulheres ou só para jovens, pessoas que estão desempregadas. Normalmente, os discursos segregacionistas são utilizados mais para políticos do cargo legislativo, porque eles têm um público-alvo muito mais específico e que é o necessário para eles assumirem um cargo, ou de vereador, de deputado estadual, de deputado federal ou senador. Normalmente, cargos do executivo, que são presidentes, governadores e prefeitos, eles precisam de um discurso mais amplo. Se ele dirigir muito especificamente para um público-alvo, na maior parte das vezes que ele aparece publicamente, a tendência é que ele não tenha uma adesão de votos. E não tendo uma adesão de votos, ele não é eleito. Então, a eficiência de uma campanha para o executivo, seja o presidente, o prefeito ou o governador, é nessa capacidade de comunicação, de organizar um discurso para atender a maior parte do eleitorado, que é, como falei para vocês, completamente diferente de uma campanha eleitoral para o legislativo, para senadores, deputados e vereadores. Então, isso aqui é a ideia básica para vocês entenderem que toda campanha eleitoral precisa de se organizar um discurso, que o político ele representa um papel social, ele vai tentar potencializar suas qualidades e vai organizar o discurso dele nessas 3 camadas, por temas de racionalidade, de oportunidade e segregacionista. Dependendo do cargo que ele for disputar, ele vai enfatizar mais ou menos um tema. Normalmente, os presidentes, no caso, tanto Lula, quanto Bolsonaro, quanto Fernando Henrique Cardoso, eles vão organizar o discurso
mesclando os temas racionais com os temas oportunos. Os segregacionistas, não é que eles não vão falar, mas eles vão deixar mais à parte. Só vão tomar um partido de temas polêmicos, segregacionistas, quando são instigados a falar. Normalmente eles vão se desviar desses assuntos. Mas como é que o político ele convence? Como ele tem a adesão? Como é que ele cria a narrativa política? Quando ele consegue atrelar esses temas à sua carreira pessoal. Aí que está a beleza do discurso, aí que está a eficiência da narrativa política. Quanto melhor ele deixar redondo a sua ideia de trajetória pessoal vinculada de como ele pode resolver esses temas oportunos e temas racionais, é que as pessoas vão perceber como uma pessoa competitiva eleitoralmente, né? Então, são essas ideias básicas. Vamos tratar agora dos casos. Lula, primeiramente, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Bolsonaro, em ordem. Tiago, mas por que você não está tratando do Collor, que foi presidente, do Itamar Franco, Temer e Dilma, que são casos mais específicos? Por exemplo, o Collor está muito distante no tempo, então é uma discussão que fica muito difícil de explicar por conta dos dados, as pessoas não se lembram e tudo mais. O Temer e o Itamar Franco são presidentes que assumem após o impeachment. Então eles não fizeram uma construção de narrativa política. Eles não passaram pelo crivo das urnas, eles foram o quê? Colocados no cargo porque eles eram vice-presidentes. E a Dilma é um caso excepcional, que ela basicamente foi apadrinhada pelo Lula, que foi o único presidente que teve, ao sair do cargo, mais de 80% de aprovação. Então é um caso extremamente excepcional e ela não teve uma capacidade de construir, ou nem precisava construir uma narrativa política tão sólida. Então são casos que não têm importância para a gente nesse momento. Mas vamos analisar agora primeiro Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso tinha uma carreira política consolidada quando ele concorreu pela primeira vez à presidência da República. Era um sociólogo respeitado e ex-ministro da Fazenda. Então, o que aconteceu com Fernando Henrique Cardoso em relação à sua campanha, como ele construiu a sua narrativa política? A primeira campanha do Fernando Henrique Cardoso e tanto a segunda, elas não se diferenciam tanto. A temática, por mais que os marqueteiros possam ter mudado o slogan, ou qualquer outra coisa parecida no discurso, as questões latentes no discurso dele estavam lá. Ele sempre tratou da questão do quê? Da eficiência do Estado, da reforma do Estado. Então esse aí era o tema racional que ele estava falando. Então, era aí que ele se aproveitava em relação a fazer a campanha, o que destacava em relação aos outros candidatos. O segundo tema, que é a oportunidade, era a questão do quê? O Brasil possuía um problema histórico de inflação. A década de 80 foi terrível, altos índices inflacionários, no governo Collor também, e a estabilização econômica só aconteceu quando? No governo Itamar Franco. Governo que ele foi ministro da Fazenda e auxiliou ao Plano Real. Então ele tinha praticamente a faca e o queijo na mão. Ele tinha sua trajetória política como ministro da Fazenda, atrelada à resolução de um problema histórico do Brasil, que era a questão inflacionária. A construção do discurso do Fernando Henrique Cardoso foi justamente essa. Primeiro ele atacou a questão oportuna, que estava na mídia, que era a questão da inflação, que ele estabilizou a partir do Plano Real, e utilizou isso para tratar de outros temas, os temas racionais em relação do cargo de presidente da República, que seria a reforma do Estado, tornar mais eficiente, que o Estado era muito grande, precisava fazer um programa de privatização, tudo isso foi tocado nas duas campanhas dele. Temas segregacionistas, quase não tocou. Então essa foi a eficiência do discurso dele, que ganhou de maneira bem fácil do Lula na primeira e na segunda campanha presidencial. Então, esse é o caso de um discurso muito bem construído, tendo uma eficiência de atrelar a oportunidade, os temas racionais e a sua carreira como um político. Já o caso do Lula é um pouco diferente. Tanto o Lula quanto o Partido dos Trabalhadores, o partido que ele representava,
eles partem de um público mais segregacionista. O PT está muito ligado à sua formação, à questão sindical, um pouco da questão da parte pastoral também, dos movimentos pastorais, e todo um discurso de crítica às instituições financeiras, ao empresariado. Então, era um discurso que não agregava. E eles perceberam isso, porque perderam 3 eleições consecutivamente. O que eles fizeram para modular o discurso e tornar o Lula competitivo? A primeira campanha do Lula era o Lula Paz e Amor, né? A primeira campanha que ele teve êxito, que foi a de 2002 e assumiu em 2003. Ele escreve a Carta aos Brasileiros. Basicamente, a Carta aos Brasileiros era o quê? Basicamente uma revisão de discurso do Partido dos Trabalhadores, que a necessidade do desenvolvimento do Brasil passaria por um consenso de classe. E o Lula governou assim. Então, esse consenso de classe é um discurso muito mais agregador. Ele continua com seus temas racionais, históricos do PT, que é de combate à desigualdade e à pobreza, que é atrelado diretamente à trajetória social do Lula, de uma pessoa pobre, operário, sindicalista, que brigou pelas classes sociais, mas, ao mesmo tempo, em um momento de crise, né, que 2002 para 2013 a gente tinha uma crise com o dólar indo a mais de R$4 e tudo mais, que precisava de uma ressignificação do Estado que organizasse e fizesse um consenso de classe, atendesse tanto os empresários, que eles eram importantes, centrais para o desenvolvimento do país, quanto a classe média e as classes mais pobres. E tudo isso estaria junto em um programa de desenvolvimento. Se o programa de desenvolvimento aconteceu ou deixou de acontecer, não é a questão. O fato é que o discurso dele era um discurso de consenso. Então, a eficiência do discurso e o êxito eleitoral do Lula em 2003 e depois na outra campanha seguinte que ele venceu, era justamente isso. Ele criou um consenso de classe. É praticamente um jogo que todos ganhariam. E foi ajudado pela conjuntura no seu governo, que deu a vitória na segunda eleição, na sua reeleição, que era o preço elevado das commodities, né? Ampliou o crédito, ampliou o consumo, e isso fortaleceu o discurso da primeira eleição. Tanto que muitos programas foram abandonados do primeiro, por exemplo, Fome Zero, que era um programa e foi ampliado para outros programas sociais como Bolsa Família. Então, é essa a ideia, basicamente, que deu a eficiência e a vitória para o Lula. O Bolsonaro, ele também começa com temas segregacionistas, né? Ele tem uma trajetória de vida como militar, depois a gente não sabe muito bem se ele foi expulso, se ele saiu do exército, mas independente da questão, essa daí, ele começa também com um discurso extremamente de nostálgico à ditadura militar, de opressão, de autoritarismo. Então é um tema extremamente segregacionista. E ele teve também que ampliar o seu discurso. O Bolsonaro ampliou os seus temas, o seu público, ainda que de maneira segregacionista, com a pauta liberal. Olha, o Estado ele precisa ser reduzido, ele precisa ser ressignificado e precisa atender a população de uma maneira diferente. Somente desburocratizando, tornando o Estado mais eficiente, nós vamos o quê? Levar o Brasil à saída dessa crise criada pelo PT. Então é o seguinte, ele ampliou seu discurso para o empresariado, que era uma classe que ele não tinha, e atrelou ainda a agenda da segurança, que era um tema oportuno. O Brasil morre 60 mil pessoas ao ano por questões de segurança pública, a esse tema. Então, a sua carreira pessoal de militar, que ele sabe como resolver e que ele resolveria. Então, ele ampliou o discurso dentro da direita. Ele não queria os eleitores de esquerda. O Bolsonaro, ele operou de maneira muito eficiente, implementando no seu discurso a agenda liberal econômica, que isso traria apoio das classes médias e o empresariado para ele, né? Pessoas mais atreladas à questão mais conservadora nos comportamentos, distante de dar uma pauta de esquerda, da questão dos grupos identitários, das pautas identitárias, e
conseguiu consolidar todo um consenso dentro da direita, que seria o essencial para ele obter o êxito eleitoral. Obviamente, tudo isso provavelmente foi pensado estatisticamente, os partidos fazem pesquisas eleitorais, qualitativas e quantitativas, para saber que esse discurso poderia ter aderência e conquistar um eleitor e tornar quantitativamente efetivo para uma vitória eleitoral. Então, esses 3 exemplos aqui mostram como que o discurso é organizado, como os políticos precisam tratar dos temas do cargo, atrelados à oportunidade dos temas que estão girando em torno na época, para tornar o seu discurso eficiente. E a beleza do discurso está onde? Como ele se atrela à sua vida pessoal. Não quer dizer que os políticos eles estejam mentindo, podem estar, mas ele precisa conquistar o eleitor, ele precisa tornar o seu discurso redondo. E esse discurso se torna redondo com a organização. Existe todo um estudo, existe todo um planejamento e um pensamento para que isso se torne efetivo. Então, fica aqui a dica para você perceber como seus candidatos na sua cidade estão falando, como que eles estão discursando, como que eles estão tratando os temas, para você votar com mais consciência. Demagogos vão existir, mas políticos sérios também. Até a próxima, forte abraço.